ano de 2019, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por meio de sua Coordenação Geral de Popularização da Ciência, tornaram pública a chamada para apresentação de projetos cujo objetivo fosse a realização de uma feira de ciências envolvendo escolas e universidades no ano de 2020. Sendo assim, pesquisadores do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INSET-INEAC, elaboraram um projeto intitulado Feira de Ciências como espaço para explicitar e discutir processos de administração de conflitos em uma perspectiva multidisciplinar. Diferentemente do que ocorre nas feiras científicas no âmbito das ciências ditas naturais, nossa proposta não continha produção de maquetes, experimentos hidráulicos sensoriais ou observação microscópica. Partindo do campo das ciências humanas e sociais e com base em estudos acerca de administração de conflitos, a ideia era que a feira apresentasse, ao final, como produtos, estratégias inovadoras e tecnologias sociais elaboradas por estudantes para uso na explicitação de administração de conflitos que ocorrem no meio escolar, para que estes possam ser administrados de maneira eficiente. Após a divulgação do resultado do edital pelo CNPq, constatamos que a proposta do INSET-INEAC foi aprovada. Nós somos atravessados pelos meios de comunicação e pelas novas tecnologias em diferentes esferas na nossa vida, seja através do uso do celular, do computador, mas também TV, também a internet, também podcasts, também uma série de outros produtos midiáticos que a gente acaba consumindo e às vezes nem refletindo sobre o que a gente consome em termos de informação e de meios de comunicação. Por isso que é extremamente importante que os jovens reflitam sobre esses meios de comunicação que eles consomem, que eles acessam, que eles usam, que eles entendam as suas lógicas de produção, que entendam as suas dinâmicas, mas não apenas isso, que eles possam reconhecer também os meios de comunicação como formas de expressão das suas próprias realidades. Então a proposta dessa feira vai nesse sentido de agregar aquele conhecimento científico em torno do conhecimento adquirido do debate a partir de suas próprias vivências e a partir disso que eles mesmos possam usar os meios de comunicação como formas de expressão sobre as suas próprias realidades e sobre os seus conhecimentos adquiridos ao longo do processo. A proposta do INEAC, obviamente, não partiu do nada, e sim da experiência acumulada em parceria com o Laboratório Escolar de Pesquisa e Iniciação Científica LEPIC, no Colégio Estadual Walter Orlandini, situado na cidade de São Gonçalo. Desde 2016, esse grupo escolar de pesquisa vem se constituindo a partir da proposta de pavimentar os caminhos entre a escola pública e a universidade pública, levando a prática de pesquisa e a socialização acadêmica para o ensino básico. Contamos com o apoio do CNPq por meio da concessão de bolsas de iniciação científica júnior do programa PIBIC Ensino Médio. Desse modo, ao mesmo tempo em que se estimula a produção do conhecimento sobre os conflitos escolares, visando melhor compreendê-los para melhor tratá-los, os pesquisadores iniciantes são socializados em ambientes e práticas universitários, ampliando seu leque de oportunidades de inserção profissional e social. Nas atividades promovidas pelo LEPIC, os professores da universidade vão à escola não para darem palestras falando de suas pesquisas, e sim para ouvir os pesquisadores iniciantes da escola, para orientá-los em seus planos de trabalho. Os estudantes, por sua vez, ouvem os resultados das pesquisas dos professores quando vão à universidade, em ocasiões estimuladas por sua inserção no universo da pesquisa, como seminários e defesas de teses e dissertações. Pesquisas realizadas por cientistas sociais brasileiros demonstram que a sociedade brasileira é extremamente hierarquizada. Isso quer dizer que ela se apresenta mais ou menos como se fosse uma pirâmide, em que os segmentos sociais estão superpostos uns aos outros. Com isso, a explicitação de conflitos entre esses segmentos é algo que ameaça a integridade da sociedade. E é por isso que na nossa sociedade os conflitos são mal vistos. E ao serem mal vistos, não são explicitados. E ao não serem explicitados, a sua natureza não é tratada e os conflitos não são administrados adequadamente, sendo inclusive devolvidos à sociedade pelas instituições encarregadas de administrá-los, como a justiça, a polícia, etc., o que causa
uma instabilidade na harmonia social muito grande, embora seja feita exatamente em nome dessa harmonia entre esses segmentos desiguais. Em sociedades igualitárias, onde as pessoas têm uma ideia de que todas as pessoas têm os mesmos direitos, os conflitos são explicitados e tratados, e, portanto, negociados. E essa negociação dos conflitos faz parte da construção da ordem. E a construção da ordem social, portanto, o conflito é estrutural e estruturante da ordem social. No nosso caso, a harmonia é estruturante da ordem social. Então, é necessário que nós aprendamos a explicitar, discutir e não naturalizar essa supressão dos conflitos, para que nós possamos ter uma sociedade mais cidadã, com maiores direitos e maiores seguranças, né? Segurança em torno das regras e insegurança em torno da vivência social de umas pessoas com as outras. Já nos encontrávamos diante de um imenso desafio, que era de tomar como ponto de partida a experiência em pesquisa escolar do LEPIC para a realização dos preparativos da Feira Científica, abrangendo agora mais de 10 escolas em várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Contudo, com a pandemia de Covid-19 e a decretação de decretos de quarentena a partir de março de 2020, implicando na suspensão das aulas presenciais e o fechamento das escolas, nosso planejamento ficou em suspenso. A equipe deste projeto reúne pesquisadores em diversas áreas do conhecimento, como antropologia, história, comunicação, direito, etc. Entre os pesquisadores vinculados a este projeto, vários são os que exercem a docência no ensino básico, e foi por meio de seus vínculos profissionais e institucionais que as unidades escolares de mais de 10 municípios diferentes do estado do Rio de Janeiro foram incluídas no projeto. A esta altura do cronograma proposto e aprovado, deveríamos estar indo às escolas para a realização de grupos focais e oficinas, com a supervisão dos pesquisadores do Laboratório de Investigação em Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação, CITLab, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Uma vez identificados os conflitos locais por meio de métodos e técnicas de pesquisa, entraríamos na fase de socializar os estudantes com o uso de ferramentas tecnológicas, midiáticas e artísticas, através das quais pudessem desenvolver seus produtos para a apresentação na feira. Tais produtos poderiam, segundo nossa proposta, ser aplicativos, games, podcasts, mas também charges, cartoons ou sketches. Ainda de acordo com o cronograma do projeto, esta Feira de Ciências do INCT e NEAC estava programada para acontecer em outubro, durante a Semana Acadêmica da Universidade Federal Fluminense. Então, com a pandemia e as medidas de isolamento que foram a consequência dela, as atividades presenciais na universidade foram suspensas e todo o nosso planejamento em relação à realização da feira e a apresentação em outubro, durante a semana acadêmica, ficou comprometido, né? A equipe do projeto estava realmente esperando, né, para saber como é que a gente contornaria isso, até que nós ficamos sabendo que a Universidade Federal Fluminense resolveu realizar a semana acadêmica em outubro de maneira virtual. Então o nosso desafio na execução dessa feira passou a ser como adaptar o trabalho de apresentação e de preparação para a apresentação para uma interação virtual. E aí foi que a gente teve a ideia, então, de transformar o que seria uma feira de ciência com suas apresentações num podcast com seus episódios. Então, os alunos participantes do projeto, né, ao invés de preparar uma apresentação para um stand de uma feira de ciências presencial, vão então ser orientados e socializados com ferramentas de edição e produção de um podcast para fazer tudo à distância, no contexto da pandemia. Decidimos também que incorporar, né, ao nosso
ao nosso eixo temático os dilemas de estudar durante uma situação de exceção, que é o que a pandemia simboliza. Então, dessa maneira, esperamos inclusive estar contribuindo com o esforço da escola, no sentido de manter os alunos motivados e pensando na produção e circulação do conhecimento, sendo que as pessoas têm que ficar em casa. Então, eu acredito que a execução desse trabalho pode até contribuir para manter um foco educacional durante esse ano de exceção que a gente está vivendo. Sendo assim, nossa proposta consiste em uma primeira fase de reuniões e grupos focais virtuais nas escolas, visando a identificação dos conflitos. Em seguida, virá o momento de socializar os alunos com as mídias e tecnologias para a produção de um episódio, para fazer parte do podcast. Será determinado um prazo, no mês de dezembro, para a entrega do episódio, pronto para ser anexada ao podcast. Ainda segundo o edital, os 20 trabalhos sindicados como os melhores receberão uma bolsa CNPq de iniciação científica júnior, no valor de R$100 por 12 meses. Amar é ter a certeza irrefutável de que o espaço que se compartilha expande o universo. Quando você sabe disso, quando você segue a trilha, quando você é amável, quando você compartilha. Expande o universo.